Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, que diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Para iniciarmos, temos que saber o que diz a palavra torpe ou torpe. Ela diz o seguinte, que contraria, ou aquilo que contraria, ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso, nojento, ou muitas vezes aquele que contradiz a sua fé. Costuma-se dizer que quem fala o que quer, ouve o que não quer. É só por este pequeno ditado popular podemos ver que a palavra, independente da intenção com que foi dita, sempre tem repercussões. Na verdade, a palavra é tão importante que ela chega a ditar a qualidade da nossa fé e da nossa crença. Como assim dito na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, sua religião ou sua crença é vã. Para todas as palavras que dizemos, boas ou más, de encorajamento ou destruição, positivas ou negativas, verdadeiras ou mentirosas, de louvor ou de escárnio, de valorização ou de desvalorização, de aceitação ou de rejeição, existe sempre um interlocutor, e inclusivamente Deus. Alguém que está a ouvir e que com certeza terá igualmente uma palavra a dizer. Devemos abrir a boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. Muitos não têm administrado seus lábios de modo a abençoar. Por isso, amaldiçoam. Salomão afirmou no livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 20 a 21, o seguinte: Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. Se a palavra não fosse assim tão importante, não teria sido o modo primordial que Deus escolheu para criar todas as coisas visíveis e invisíveis, e também para nos passar os seus ensinamentos, promessas, mandamentos, princípios e preceitos. Observe como há uma força muito intensa nas palavras que proferimos, assim descrita no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Consegue imaginar a extensão e a gravidade disso? Com ela, você pode vivificar ou matar. Consegue dimensionar o poder que há nesse tão pequeno órgão do seu corpo? Peça ao Espírito Santo que lhe conceda sabedoria ao falar, pois, em Provérbios capítulo 14, versículos 1 e 3, diz sobre a conduta em sabedoria no lar e do que falamos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Para Deus, a palavra é tão importante que existem vários princípios associados à mesma, tais como: não devemos dizer uma coisa e fazer outra. As nossas palavras devem ir ao encontro da nossa ação. Devemos agir de acordo com a palavra de Deus. A palavra sustenta e tudo o que existe é proveniente da mesma. Tudo o que dizemos é um reflexo daquilo que somos ou pensamos. Vigiando tudo o que sai da nossa boca, estaremos a revelar a dimensão da nossa fé e a reverência de que temos por Deus. Não se iluda.
Suas palavras têm peso, sim, pois determinam aquilo que você é, como pensa e no que acredita. Aliás, o próprio Senhor Jesus deixou esta advertência quando disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37, as seguintes palavras: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 14, ele disse: Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar ao falar e procuram não cometer o pecado da mentira e do julgamento. Porém, acabam pecando justamente porque não abrem a boca para abençoar. A nossa fé é um relacionamento com o Senhor, e este relacionamento nos faz com que nos tornemos abençoadores. Há pessoas que aprenderam isto muito bem. Quando elas chegam, parece que a luz chega. Quando abrem a boca, algo começa a fluir. Pessoas assim transmitem o amor de Cristo, fazem a diferença aonde quer que estejam e perto de quem quer que seja. Infelizmente, porém, há quem faça totalmente o oposto. Apenas reclamam, murmuram, maldizem os outros, levam uma vida independente da palavra. A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo, o que significa que pela fé podemos ministrar a bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Quando você diz, eu o abençoo em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, o trabalho das suas mãos, você está passando vida. É uma proclamação. A palavra fica, a bênção é a palavra. Você não tem a palavra final, mas você tem a palavra de bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo? O dia, o cônjuge, o trabalho, o casamento, a sogra, os filhos, tudo aquilo, tudo, enfim, tudo o que coloca as mãos. A palavra nos revela de uma forma bem clara: abençoar é o caminho que gera vida. Então, comece abençoando a sua vida, as pessoas que estão ao seu lado e todas as pessoas que têm convivido contigo. O que Deus mais deseja é que sejamos bênçãos e abençoadores. Assim sendo, que Deus o abençoe e mais, sê tu uma bênção. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Que a sua graça, a sua presença e a sua glória, Senhor, sejam manifestos, Pai, de uma maneira grandiosa e poderosa. E que tudo, Senhor, seja conforme o seu querer e conforme aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Desde já, Senhor, quebramos, ó Senhor, destruímos e desfazemos toda a obra das trevas, todo o mal, tudo aquilo que intenta, Senhor querido, contra, Pai, a mente, contra, Senhor, as emoções, contra, Senhor querido, os sentimentos dos teus filhos, seja quebrado e destruído agora em nome de Jesus. Mas antes, restaura aquele, Senhor querido, que por alguma palavra, Senhor, ficou, Senhor, ferido, ou de repente, Senhor querido, por alguma situação, Pai, deixou de crer naquilo que o Senhor prometeu, ou até mesmo através, Senhor querido, de uma atitude, fez com que, Senhor querido, não fosse revelada a sua graça e a sua glória, mas sim, Pai, tentou justificar ou tentou fazer justiça com as próprias mãos. Pai, em nome de Jesus, que haja agora o perdão, para que, Senhor querido, nenhum destes teus filhos se perca, mas antes tenha certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
mas leva-nos, Pai, ao entendimento de que aquilo que sai, Pai, da nossa boca, nós vamos prestar contas no dia do juízo e também nós vamos colher, ainda em vida, todo o fruto das nossas palavras. Então, Pai, em nome de Jesus, não deixe, Senhor querido, policie, Pai, esquadrinhe, Senhor querido, a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, para que não haja, Senhor, nenhum roubo e nada daquilo que Satanás possa usar, Pai, contra, Senhor, a sua vontade e o seu querer, para que a sua graça, Senhor, se mantenha, Senhor, revelada em tudo aquilo em que fizermos. Pai, em nome de Jesus, faça-nos, Pai, ser atentos, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, coloque uma trava, Senhor, na nossa boca, que possamos falar no momento certo, falar as palavras corretas, as palavras concretas e fazer assim como Jesus o fez, Pai, porque Ele usou a autoridade e a ousadia. No momento, Pai, de uma palavra branda, assim Ele disse, no momento de uma correção, Ele também assim o fez. Então, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, não somente a processar a informação, as palavras que vêm para nós, mas também o modo de falar, quando falar e como falar, Senhor. Que o seu reino venha, que a sua glória seja manifesta e que o seu poder, Senhor, seja revelado. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, de toda tentação. Faça, Senhor querido, com que, Pai, a sua glória seja manifesta e que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos teus filhos. Antes que a presença da sua glória seja tão intensa que nada, Senhor, seja maior do que esta presença em nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome seja glorificado em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes e em tudo aquilo que fizermos por ações e por palavras, Pai. Consagramos todos os nossos sentidos, Pai. Leva o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, para que o seu querer, a sua graça e a sua glória sejam manifestos poderosamente. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.